Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Hironagata, eu sou membro do LANFA, agora mestrando no Instituto Tecnológico Autônomo do México, em Teoria Econômica. Hoje eu vou apresentar sobre esse tema, Volatility Modeling, ArcGARCH and AVAR. Então, vou tentar fazer, acho que vai ser bem superficial, então cabe várias considerações. Quem for da estatística ou quem conhece mais esse método pode complementar, pode corrigir e também pode fazer perguntas que eu não necessariamente vou conseguir responder. Mas essa é uma técnica muito útil, muito interessante e, e muito aplicada. Então, ela existe vários motivos pelos quais haver. Então, a técnica tem como objetivo lidar com um tipo de suposição que normalmente a gente faz com análise de séries temporais, ou vários outros objetos da estatística, que é a gente costuma assumir que as coisas são homocedásticas. Então, isso quer dizer que a gente supõe que, sei lá, o processo ele tem uma variância constante no eixo X. Então, talvez, falando de séries temporais, ele teria uma variância constante ao longo do tempo, ou se a gente está tentando prever educação, a gente está prevendo o salário com base em educação, a gente espera que, sei lá, com um ano de educação, a variância do salário seria uma faixa específica, e quanto maior, ele deveria ter a mesma faixa de variância, né? A variância deveria ser mais ou menos constante. Mas isso não costuma ser o caso para muitos objetos da vida real, incluindo análise de séries temporais e principalmente de artigos financeiros, que é o que a gente gosta de estudar aqui no LAMF. Então, a primeira imagem, ela é bem homocedástica, a gente consegue ver que a variância está mais ou menos na mesma faixa, e eu diria que seria um processo com variância constante, enquanto o outro, a gente consegue ver especificamente que existem momentos que a variância é muito alta, depois a variância é muito baixa, e, e não é o que se assume. Então, modelos foram desenvolvidos especificamente para esse tipo de problema. Então, tendo como base Analysis of Financial Time Series, livro do Tsai, alguns fatos estilizados em finanças é que existem sim na vida real clusters de volatilidade, ou seja, existem épocas que volatilidade é muito alta e outras são muito baixas, e que seria em que nós poderíamos melhorar a nossa predição, nossa explicação, nossa explicação do processo, tendo em vista esse tipo de coisa. A volatilidade evolui de uma forma contínua, e pulos no valor são raros. Volatilidade varia numa faixa fixa. Isso quer dizer que volatilidade não vai para o infinito, pelo menos é o que são os fatos estilizados, mas não sei se, mas isso eu acho que é debatível, e que essa é uma coisa muito interessante, que volatilidade para ativos financeiros ele reage de forma diferente na subida e na descida, né? Eu acho que existe muito fator comportamental de quando desce existe o perigo, o medo de perder o dinheiro, e todo mundo sai, todo mundo vende, e por isso o preço abaixa mais. Então, isso se chama leverage effect, e alguns modelos tentam contornar isso. E são alguns fatos estilizados que a gente tenta atacar com o modelo. Essa parte. Então, a gente vai encontrar o nosso amiguinho Arch, que tem um nome super difícil, Autoregressive Conditional
Thruscidacity. E só que, na verdade, se a gente decompor, fica bem fácil de entender o que ele tenta fazer. Autoregressive quer dizer que ele regride em si mesmo, então ele tenta explicar fatores, tenta explicar o seu valor no futuro com base em si mesmo. Então, por exemplo, é um modelo de séries temporais que tenta prever o quanto o preço de uma ação vai ser amanhã, dado o quanto tem hoje. Só que, como tivemos no começo da apresentação, a ideia é volatility modeling. Então, a gente está modelando a volatilidade, não o valor da série em si. Então, a gente está querendo saber o quanto o artigo ele é volátil, dado as informações que a gente tem. Então, conditional Thruscidacity quer dizer a variância que a gente tem condicionada ao conhecimento que a gente tem. Então, art, a gente está tentando modelar a variância dado o conhecimento da série que a gente tinha anteriormente. Esse é o art. Então, a gente vai definir volatilidade para nós como a variância condicionada às variâncias anteriores, aos erros anteriores. E por que volatilidade é importante? Porque no nosso framework de finanças, volatilidade ele é um dos componentes de um método para avaliar ativos financeiros, que é o Value at Risk. Além disso, tendo como base Value at Risk, a gente pode discutir vários problemas como a média e variância, né? A gente espera que no mercado financeiro, se a hipótese de mercados eficientes funciona, então ninguém iria querer comprar um ativo com mais risco se ele não tivesse mais valor esperado, né? Então, a gente espera que ativos que deem mais retornos, eles, por definição, teriam que ter mais risco. Senão, todo mundo compraria só isso. Em volatilidade também tem uma questão psicológica, né? Muita gente... Ativos que, se você todo dia tem uma carteira para sua aposentadoria e você não sabe se o que você tem na sua carteira é R$ 1.000 ou R$ 100.000, você fica com medo de acordar e ver o jornal. Então, acho que existe uma importância psicológica em volatilidade e também é importante para vários outros modelos, tipo o Black-Scholes, que é muito usado em finanças para options. Então, o modelo, ele é basicamente esse aqui, ARCH, e como a gente lê? A gente considera que o termo de erro, o AT que a gente está colocando aqui, que seria o valor de verdade menos o modelo que a gente deu, resulta num erro. E esse erro ele tem um componente estocástico e também tem um componente, ou seja, aleatório, né? E também tem um componente de standard deviation que depende do tempo. E isso consegue, ele tenta embarcar ideias de volatility clustering, e vamos ver o que mais. E a gente quer estudar a variância, né? A variância é o sigma quadrado T, que está do lado direito. E nesse caso a gente está mostrando o ARCH 1 em cima. E a ideia de como a gente vai explicar isso é com base em a equação do modelo funcional é basicamente a variância do tempo t, ou seja, a variância de hoje,
é igual uma, a uma constante mais um, um valor ponderado do erro quadrático anterior. Então, quanto maior o erro que o modelo teve anteriormente, mais a gente espera que vai ter a variância no futuro. E, na verdade, isso é um modelo bem simples, bem direto de se ver propriedades, né? O ART1 e o ART-P, generalizado para P tempos, seria simplesmente você ponderar. Tem um erro de notação aqui. Mas você ponderar erros anteriores, P, tempos anteriores, e no caso do GART também tem outro problema de notação aqui, seria você não só considerar erros do passado, mas também considerar a variância passada. E, normalmente, o GART ele é mais poderoso, mas a gente pode discutir isso depois. Então, estimar ORT, ele basicamente a gente fita para o nosso modelo principal, o modelo de preço, por exemplo. O preço, ele é explicado pelo é como uma regressão, né? Como uma constante mais um, uma soma ponderada dos valores anteriores mais um erro estocástico. E a gente vê o quadrado do erro e a gente vê se nossa hipótese nula é rejeitável ou não, que é se esses alfa, todos os alfas eles são iguais a zero ou não. Se todos os alfas forem iguais a zero, então é, o nosso modelo é puramente estocástico. Mas se algum for diferente de zero, então quer dizer que existe alguma correlação, alguma forma de explicar o preço atual com base nos preços anteriores. E a gente faz o ART. Algumas propriedades do ART que são importantes, mas a gente não costuma pensar sempre, é sobre as probabilidades estatísticas, a média seria zero, a variância do nosso termo de erro seria dado pela variância alfa zero mais alfa 1, variância anterior. O quarto momento, se a gente supõe que existe um quarto momento para a gente discutir questões de cauda da distribuição, se a gente quer que exista, o quarto momento seria esse, número 3, e isso implica... tá errado aqui, de novo aqui. A implicação A seria alfa 1 ao quadrado seria entre 0 e 1/3. Isso aponta para o ART ser, se a gente quiser que ele tenha a cauda, ele aponta para que o ART ele tem um pouco de restrições, então ele seria um modelo meio limitado. E a gente vendo a curtose não condicionada, a gente vê que a curtose é maior que 3, então quer dizer que a cauda é sempre maior do que a distribuição normal e, como sempre, as provas para isso são deixadas para o leitor. Então, o modelo ART, ele tem algumas deficiências. A primeira delas é que ele supõe que choques positivos e negativos afetam a volatilidade da mesma forma. Ele é restritivo, como eu falei antes. Ele é sujeito à crítica do nosso João Dolan, que seria, embora ele consiga prever volatilidade e essas coisas, ele não explica nada. Não explica o porquê que a volatilidade é maior em certo período e essas coisas. E acho que é nesse tipo de problema que reside a necessidade do analista de saber o que é importante na hora de definir
é, de, de entender a situação, né? Além disso, a arte, eles costumam fazer um overpredict da volatilidade. E muitas dessas críticas, eles também é, são atribuídas ao GART, principalmente esse 3 aqui, que você não sabe o porquê que certo ativo em certo período está muito mais volátil. Você só sabe que, tendo isso em mente, o próximo vai ter tal, tal volatilidade. E ok, a gente testa se o modelo é adequado usando estatística de Young-Box para ver se os resíduos estandarizados, então, os erros, depois que a gente fez a, a modelagem ART, a gente quer ver se os erros, é, eles são variáveis aleatórias independentes, ou se existe é, evidência para dizer que o modelo ele tem algum tipo de correlação acontecendo. Então, basicamente, a gente está falando de volatilidade, de art e de GART, e a gente vai ficar rodando nessas mesmas teclas sempre. Então, a gente passa para o GART agora. Está dizendo aqui que o GART eles têm propriedades assintóticas boas, interessantes, e a gente vai dizer agora um pouco sobre as partes boas e as partes ruins do GART, ou seja, propriedades, né? A gente mostra que quando o erro quadrático ele é muito alto ou tem uma variância já muito alta, ele leva para uma próxima variância grande no próximo time period. Então, é assim que nasce o Volatility Clustering do GART. Uma observação de um erro ou de uma variância grande leva para continuamente variâncias grandes. Isso mostra, isso resulta no volatility clustering que a gente queria mostrar no mundo real. Assim como o ART, ele tem, a gente falando de curtose, né, tem as caudas mais pesadas, que é a distribuição normal, e, para quem não entende muito do assunto, isso é importante porque se as caudas são muito pesadas, então eventos extremamente raros e com grandes propriedades podem acontecer com mais frequência, então pode o preço de uma ação cair muito e subir muito, pode acontecer na vida real, se a gente tem esse tipo de distribuição, o que não faz bem para a nossa carteira ou para a nossa saúde mental, finanças. E também responde a choques positivos e negativos de modo semelhante, e acho que é basicamente isso. O Chart ele também é muito usado para fazer predição da volatilidade, então parece uma extensão bem óbvia de não só a gente tentar explicar a variância condicionada à variância anterior para momentos passados, mas a gente pode fazer isso para momentos futuros também. Aqui, outra notação inconsistente. Então, a variância futura ela pode ser explicada esse é o GART 1, pode ser explicada por um fator do erro quadrado passado mais a variância passada. E para L momentos na frente, a gente pode usar essa equação aqui de baixo e resolvendo-a iterativamente. É isso. O GART é um modelo muito utilizado
muito, muito aplicado nas pesquisas e ele é muito fácil para fazer várias versões dele, dependendo do tipo de propriedade que você quer colocar no Gart. Então, existe o NaGART, que é o Non-Linear Asymmetric, que você coloca pesos diferentes para que você inclui um outro fator para você poder diferenciar subidas e descidas, um kart em mean, que já incorpora no modelo, figart, que coloca memória longa, múltiplos regimes, MRSGART e outros tipos. É um modelo bem flexível e eu acho que a principal evidência para isso seria o paper de maior notoriedade do Peng e junto do professor Pedro Albuquerque, que justamente mescla essa ideia de GART com Support Vector, Machine Support Vector Regression, e acho que seria muito bom se o Peng pudesse dizer, em poucas palavras, como funciona esse novo modelo, esse, esse outro modelo. Se você quiser falar agora ou depois, o que você acha, Peng? Você quer que eu fale agora? Não. Conclui aí, pô. Depois que você concluir, a gente faz uma rodada aqui. Ok. Então, como eu disse antes, o modelo GART, ele, ele é muito maleável, ele tem bons resultados e algumas formas de a gente discutir como escolher a ordem do GART, ou qual tipo de GART a gente deve ter para o nosso modelo, claro, tendo em vista as limitações e o objetivo de cada framework do GART. Algumas recomendações de como escolher seria simplesmente usar o GART 1.1, que é um modelo benchmark de muitas dessa área de volatility modeling e em finanças é engraçado que muitas vezes a gente não consegue bater o benchmark, muitas vezes, quer seja um macaco fazendo previsão de carteira ou uma predição totalmente aleatória, talvez pode dar mais certo do que predições dados com variáveis, com modelos. Então, talvez só usar o benchmark, bem simplesinho, ou talvez estimar todos os guards PQ dentro de um range específico e escolher com base em critérios de informação. A KIK Information Criterion ou Bayesian Information Criterion, e cada um deles implicam para coisas diferentes. O A e C para previsão e B e C para explicação, mas escolher o modelo com o menor desses, desses, desses critérios, ele pode levar a um erro de previsão maior do que a gente espera, porque existe uma tendência a overfitting se a gente coloca muitos. Então, se você clicar nesse azulzinho, a gente vai ver uma discussão de viés e variância para esse modelo. Então, escolher com o menor A e C ou B e C deveria ser o melhor. É o melhor em sample, mas pode dar muito problema out of sample. Além disso, outra forma de a gente escolher seria estimar alguns e testar se existe autocorrelação em um box test, um teste que a gente falou anteriormente. E também a gente testar o Limac test para ver se existe ainda padrões de art no nosso modelo ou não. Se ainda tiver, então seria melhor a gente colocar mais
mais fatores, ou seja, um P e um Q maior. E esse approach ele pode ser bom para explicação, mas não para forecasting, não para previsão. Isso, e depois disso tem uma discussão filosófica de qual a diferença de explicar e prever em estatística. Ou usar o método que a gente viu aqui, seria testar vários tipos de GART1 diferentes e testar a acurácia do modelo fora da amostra, out of sample. Foi o que fizeram no Open et al. 2017. Mas, assim como todo benchmark que existe em finanças, existe a discussão. Existe alguma coisa melhor? Existe alguma coisa que consegue vencer o GART1? É o que diz, é o que tenta dizer Hansen e Lud. Ou seja, eles tentam dizer que não existe nenhum modelo que seja significativamente melhor que o GART1, enquanto existe outras evidências contrárias dizendo não existe nada tão fraco quanto o GART1, ou não existe nada que não consiga ganhar do GART1. E outras pessoas que falam, mas a gente precisa do GART1. São discussões que vale, que a gente vale falar sobre. É um último modelo que eu, infelizmente, não vou conseguir falar muito, porque a minha ideia seria falar só desse modelo, só que já que eu tive que estudar muito mais do que eu imaginava, não deu tempo e é um modelo bem, bem diferente. Esse Multifractal Model of Asset Returns, ele foi cunhado pelo Benoit Mandelbrot, o pai da, da matemática fractal, e ele viu o desenvolvimento dos modelos GART, que são muito importantes, só que ele diz que existem alguns problemas do GART que ele não estava satisfeito, que seria ele queria caudas mais longas, especificamente usar a distribuição de Levi, a família Levi estável, e ele queria que o GART ele tivesse conseguisse prever, conseguisse modelar dependências de longo prazo, né? E, especificamente, ele está falando de Brownian Motion. E então ele fez um modelo que englobasse tudo isso, incluindo a propriedade de tempo de trading, que eu acho que seria, tipo, ao invés de usar tempo real, tentar usar tempo de trading, mas eu não sei muito, eu não entendi muito essa propriedade. E, assim como existia esse sei lá, esse apelo filosófico e, ao mesmo tempo, prático do Mandelbrot de tentar ver a realidade rugosa, cheio de fractais, cheio de estruturas contínuas e deformadas. Ele tenta capturar também esse multi-scaling behavior, que estatisticamente é essa propriedade aqui, que é quando a gente tem um processo e a gente multiplica o tempo desse processo por C, ele teria distribuição igual a uma função de C. Então, existe algum tipo de escala. Então, se se você dobrar a quantidade de tempo, você estaria fazendo uma transformação equivalente que você poderia colocar para qualquer número. E isso tem uma beleza fractal, tem um tipo de ideia fractal geométrica interessante, mas que eu não consigo expressar direito. E, e esse modelo MMAR, ele consegue capturar isso e tem muitas propriedades. Sei lá, o pessoal de econofísica gosta bastante, o pessoal tenta modelar a arritmia do coração com esse tipo de
de, de processo que eu achei bem complicado, mas que eu queria estudar mais sobre. Então, já para não falar mais muita besteira, eu vou deixar até aqui sobre isso, mas eu acho que quem tiver mais interesse pode ler esse primeiro artigo do Mandelbrot, e além das outras referências que a gente tem. Eu acho que a parte teórica é só até aqui. Eu posso ir para a parte empírica, que eu não fiz muita coisa também, mas espero que seja esclarecedor. Se alguém tiver perguntas, pode fazer também. E bom, os dados que a gente está usando aqui são os dados são os dados de taxas de câmbio do real para o peso mexicano. E eu acho que vocês sabem o porquê da motivação. Então, a gente faz um pouco de os dados, a gente vê a densidade do gráfico, ver se está ok. E o log retorno, ou seja, retorno da ação da, da taxa de câmbio, ele parece mais ou menos constante, a variância, e eu tentei procurar, na verdade, vários artigos financeiros para esse estudo, só que os artigos que eu acabei encontrando, eles tinham mais ou menos a variância constante. Isso não quer dizer que tem pouca variância, isso quer dizer que tem muita variância sempre, mas que seria um pouco mais difícil a gente estudar sobre heterocedasticidade condicionada. Normalmente, artigos com mais variância, a gente conseguiria ver claramente quando o processo ele teria muito grande, uma variância muito grande ou muito pequena, mas parece que taxa de câmbio parece ter uma variância constante, grande, mas constante. Isso acontece também com Bitcoin. Eu fiz o meu trabalho para o SBFIM foi justamente que Bitcoin ele é extremamente volátil e tem caudas extremamente pesadas, só que ele é mais ou menos contínuo desde o começo da sua concepção, então é como se a velocidade do Bitcoin ele também é constante. É, então, o primeiro passo para a gente analisar se existe algum tipo de correlação, de explicação causal do valor anterior, do valor do preço da ação agora, dado os valores anteriores, é você fazer um autocorrelation function, ACF, e a gente coloca o nosso, os nossos dados aqui, e um partial autocorrelation function, e a gente vê que ele não parece muito correlacionado com os anteriores. O quadrado, a versão quadrada parece um pouco mais, mas mesmo assim, acho que não leva muito isso. Então, a gente analisa para a gente fazer o ARCH, nós simplesmente usamos essa biblioteca do RFGARCH e a gente coloca como forma funcional o GARCH 10, que seria exatamente igual ao ARCH 1. Se você não entendeu essa parte, você pode me perguntar depois. E fazendo a análise desse modelo, a gente consegue ver que a parte mais importante seria esses testes. É bom a gente analisar
o que significa cada um desses testes e o critério de informação. Na verdade, quanto menor esse critério de informação, melhor. E os testes estandarizados, temos aqui que o JARC-Bera, ele, se você tiver um p-valor menor que 0,05, você rejeita que ele tem uma distribuição normal, assim como o Shapiro-Wilk. Então, a gente consegue ver que para esse processo, parece que a distribuição é muito não normal. E para o Young-Box test, que disserta sobre a ausência de correlação serial, aqui, o H0 é que não existe autocorrelação serial, então ele diz que o ART não seria suficiente para discutir isso. Espera, acho que eu estou confundindo. E a modelagem do GART ele é semelhante para o 1.1, e a gente pode discutir os testes novamente. Aqui, normalidade também foi rejeitada. E o Young-Box, de novo, ele mostra igual ao anterior. E o interessante do modelo GART, da previsão, a gente pode usar esse modelo, essa função predictions do R, e a gente pode decidir quantos dias na frente a gente quer prever, e não surpreendentemente, ele é bem próximo da média zero, né? A gente normalmente espera que ativos financeiros tenham uma média quase zero, e o intervalo de confiança onde o processo deve estar, na verdade, é bem alto. Então, a gente pode usar o modelo para explicar a nossa standard deviation, e a gente consegue fazer um standard deviation condicional, tanto para cima quanto para baixo, e a gente consegue ver que faz muito sentido a linha que ele fez de 95%, mas existem muitas observações que está fora fora da, fora da banda de 95%, né? O que é meio preocupante. Além disso, esse pacote GART, ó, FGART, ele tem vários plots muito interessantes, mas os mais importantes eu já explorei anteriormente. E para fazer os outros tipos de GART, o método é bem simples, você só escolhe o modelo aqui, fita e vai colocando os valores, e a gente pode, se a gente seguir aquele procedimento de ver qual é o modelo com menor A e C e B e C, a gente vê esses resultados aqui, e nenhum deles é muito diferente do S-GART, Standard GART, ou o GART normal. Então, até aqui eu sou mais da linha do Hansen e Luden, que diz que parece que o GART 1.1 ele costuma ser o mais... Não sei, não tem nenhum modelo que bate ele tão bem, mas não é o que diz o nosso famoso paper do Peng et al., que diz que o SVR GART ele bate sim e muito o GART 1.1 normal, e aí eu posso abrir agora para perguntas, e
discussões e comentários do SVR Guard. Se eu tivesse mais tempo, eu teria preparado essa parte do MMAR para vocês. Acho que é isso. Ok, obrigado. Então, acho que a gente pode cortar aqui no vídeo, né? Acho que a gente pode cortar aqui no vídeo, Vinícius. Aí a pergunta a gente faz aqui entre nós mesmo. E o código, Hiro, ele está completo já? Principalmente para a parte da DMMAR, tipo, você foi mexendo e só mostrou agora, ou você tipo, chegou a fechar alguma coisa e só não quis mostrar? Porque se for o caso, de repente botar o código e a base de dados lá no canal para a gente brincar depois. Não sei. O que você prefere? Não, a parte do MMAR ele não está pronta ainda. E é uma área. É difícil fazer isso com R. Os procedimentos originais estão em MATLAB, então eu tentei fazer, só que faltava um pouco de conhecimento teórico e também de conhecimento prático para conseguir. Então demoraria um pouquinho mais para o código ficar pronto.